Amados casais, graça e paz aí a todos os amados que acompanham aí os vídeos do tutorial do casal. Essa semana que passou, né, nós estamos vendo o Alimento Diário Rumo à Glória, da série Fé do Evangelho. Estamos na semana 7, cujo tema é a moderação e a ausência de ansiedade. Essa semana está riquíssima, cheia de pontos aplicados à vida familiar, de vida conjugal. Eu vou tentar ser breve, tentar diminuir aqui o tempo, tá? E eu acredito que tudo que for falado aqui vai ajudar muito, né, cada casal. Primeira coisa que fala na segunda-feira é sobre a vida de oração. Nossa casa precisa ser um lugar de oração. Nossa vida familiar precisa ser baseada em oração. Que fala sobre amarrar e liberar. Na nossa oração nós temos autoridade para amarrar e liberar. Ou seja, dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, a gente precisa ter essa experiência. E eu percebo que essa é a nossa maior dificuldade. É criar um ambiente dentro da nossa casa onde a gente tenha facilidade e habilidade para orar, para colocar as coisas da vida familiar em oração diante de Deus. Né? E por quê? Porque isso estabelece o governo de Deus dentro da nossa casa. Vou dar um exemplo. Logo depois, na segunda-feira mesmo, falar sobre a questão da administração financeira. A questão da administração financeira, né, que é a questão de você separar aquilo que é semente, aquilo que é pão, ou seja, aquilo que você vai consumir, daquilo que você vai ofertar. Tudo isso passa por oração. A Bíblia fala que a gente precisa contribuir segundo o que tiver proposto no coração. O que é essa questão de propor no coração? É colocar em oração diante de Deus aquilo que você tem para ofertar. E essa oração não pode ser de um indivíduo, ela precisa ser do casal. O casal precisa, em oração, colocar diante de Deus aquilo que eles vão ofertar ou não. E eu sei que isso é uma dificuldade muito grande no casal. Principalmente se o casal tiver rendas separadas, né? O marido tem a sua renda, a esposa tem a sua renda. Eles precisam conversar e ter comunhão para poder fazer essa administração ser uma só, né? Para não gerar problemas depois. Depois, o que acontece é que Satanás encontra a brecha para poder ficar um acusando o outro. Né? Porque você comprou aquilo outro, você gastou nisso, você gastou aquilo outro. Agora, quando o casal eles têm comunhão e oram, não existe acusação. Satanás não encontra brecha. Entende, irmão? Parece uma coisa pequena, mas a oração dentro da nossa casa, a comunhão, o casal, colocar nossas coisas diante do Senhor, fecha muita brecha para Satanás. Então vamos aprender essas lições, né? A gente precisa aprender esse tipo de lição. São coisas pequenas que a gente precisa aprender. Vamos avançar. Na quarta-feira, ele fala sobre, aqui fala o alimento diário, né? Fala sobre Filipenses 4, versículo 2, diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs, Evódia e Sintique, lá da igreja de Filipos, elas eram duas cooperadoras de Paulo que tinham dificuldade de servir juntas. Olha só que interessante. Elas eram cooperadoras de Paulo, elas tinham clareza sobre a questão do Evangelho. As duas queriam servir, mas elas tinham problemas de opiniões. Elas não pensavam igual. Né? Isso daí tem muita aplicação para a vida familiar, conjugal. O casal tem muita dificuldade de pensar concordemente, pensar como o outro, e aí gera muito conflito. Aí depois no versículo 3 fala assim: a ti, fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies. Ou seja, tinha um
um irmão lá em Filipos que era um companheiro de jugo de Paulo. Ele tinha experiência em servir com Paulo no mesmo jugo, no mesma canga, né? Ele fala aqui que esse jugo, essa canga, é uma armação de madeira onde você coloca os animais, principalmente os bois, né? Para puxar uma determinada carga. E ali os dois têm que puxar ao mesmo tempo. Os dois têm que puxar aquela canga, aquele jugo, ao mesmo tempo. Ou seja, eles têm que andar junto. Eles têm que fazer força junto. Eles têm que ir na mesma direção. Olha só que interessante essa aplicação. Então, um irmão que já tinha experiência em andar junto, servir junto, carregar a mesma carga, Paulo pediu para esse irmão ajudar essas duas irmãs. Então, o que isso quer dizer, né? A gente precisa aprender, um aprendizado. Servir junto é um aprendizado e o casal precisa servir junto. O casal precisa andar junto. O casamento é uma carga única que o casal precisa carregar junto. São companheiros de jugo. Não podem ficar um disputando com o outro. Os dois precisam carregar a mesma carga. E aí precisa ter cooperação. Se não tiver cooperação, vai ter conflito. Isso é óbvio. Então aqui fala, né, na página 117, achamos fácil servir sozinhos porque não precisamos perguntar a opinião de ninguém. Mas na igreja precisamos aprender a servir junto com os demais. Para servirmos juntos, como companheiros de jugo, precisamos amadurecer, aprender a servir sob a mesma canga com os outros irmãos. Por um lado, implica restrição do nosso eu, mas por outro, nos faz alcançar a maturidade, pois na comunhão, nosso velho homem é restringido e eliminado. Ou seja, o casamento ele te obriga praticamente a você carregar a mesma carga numa canga. Duas pessoas carregando o mesmo, né, indo na mesma direção, carregando a mesma carga. Então isso automaticamente nos impele a morrer, fazer o nosso velho homem morrer, né? Fazer as nossas opiniões morrerem, porque muitas das vezes você vai ter que abrir mão daquilo que você tem, do seu pensamento, do seu modo de fazer as coisas, dessa maneira, e isso vai te trazer restrição e amadurecimento. O que a gente não pode é ficar insistindo, né, em querer fazer as coisas do nosso jeito e aí essa canga quebrar. Ou seja, o casamento romper. Aí é problema sério, certo. E danos para o casamento, para a família e para a igreja. A gente precisa aprender a servir junto, a levar a canga junto. Os dois fazendo o trabalho de um. Com mais força, se a gente perceber isso, que essa canga, essa carga, ela pode ser levada pelos dois ao mesmo tempo, o esforço que você vai ter vai ser bem menor do que você tentar levar sozinho. Não é verdade? Então vamos aprender, né, com essa palavra desse alimento diário. Depois, na quinta-feira, é muito rico que ele fala justamente sobre essa questão de experimentar o poder da ressurreição por meio da comunhão dos sofrimentos. Ter a conformação da morte de Jesus por meio dos sofrimentos, ter comunhão na morte de Cristo e experimentar o poder da ressurreição. E, inclusive, o irmão ele até aplica numa experiência dele, né? Que é a nossa experiência, todos nós somos assim, não é verdade? Quando a gente conversa, quando a gente tem problemas com o nosso cônjuge, a gente faz uma listinha, ó, você é isso, você é aquilo outro, aí o cônjuge vai fazer uma lista maior ainda, e o que isso adianta? Não resolve as coisas. Então, o que resolve? Morrer. E é isso que a gente não quer fazer, morrer. A gente quer sempre que o outro morra para as opiniões dele e nós mesmos não queremos morrer para as nossas. Não é verdade? Por que a gente não quer morrer?
Por que nós não queremos que o nosso velho homem morra? Eu tenho uma explicação para isso. É porque a gente não crê no poder da ressurreição. Porque se a gente aprender a crer no poder da ressurreição, você não vai ficar com medo de morrer. Porque você vai saber que depois dessa morte vai ter um poder maravilhoso. A gente acha que se eu morrer, eu vou ficar com menos poder. É isso que a gente acredita. Se eu morrer, se eu ceder, se eu abrir mão, eu vou ter menos poder. Mas isso é no mundo, porque em Cristo é totalmente diferente. Em Cristo, quando a gente morre, a gente recebe um poder maravilhoso, um poder do alto, chamado poder da ressurreição. Então, meus amados, vamos aprender. Aqui fala, quando temos a altitude de abrir mão de nossas razões e exigências, somos conformados à morte de Cristo. E quem verdadeiramente experimenta o sofrimento e a morte com Cristo, experimentará o poder da sua ressurreição. Então, isso não é uma lorota, não é uma brincadeira, isso aqui é verdade e é realidade. A gente precisa aprender. Cristo, quando ele experimentou a morte, Deus o ressuscitou. Qual foi o resultado? Ele ascendeu aos céus e hoje é um homem na glória. Então, esse caminho de Cristo, que fala lá em Filipenses 2, para a gente ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele não teve usurpação, ele não quis ser igual, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele tomou o caminho da cruz, foi obediente até a morte, e o resultado disso é que ele hoje tem o poder da ressurreição para nos dar. E o resultado disso tudo é o que a gente chama de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de suportar pressão. Então, quando a gente passa por sofrimentos, passa por situações dentro da nossa casa e aprende a vencer elas, o que vai acontecendo? A gente vai ganhando resiliência. Como eu falei, a capacidade de suportar as pressões. Aqui fala assim, todos nós enfrentamos sofrimentos em nosso viver. Os irmãos que servem na obra em tempo integral lidam com sofrimentos relacionados ao seu serviço dia a dia. E cada um de nós, da mesma maneira, tem a sua porção de sofrimento, seja no trabalho, no viver familiar, em razão de privações financeiras. O que fazer sobre tantas pressões? Se enxergarmos que essas situações nos sobrevêm, para que conheçamos o poder da ressurreição de Cristo, jamais desanimaremos, mas confiaremos no Deus que ressuscita os mortos. Então aqui mostra que o resultado desse processo, morte e ressurreição. Morte, ressurreição, ou seja, eu morro para mim, ganho o poder da ressurreição, morro para o meu velho homem, ganho o poder da ressurreição. O resultado disso é que eu vou me tornar uma pessoa resiliente. Não só eu vou me tornar uma pessoa resiliente, mas o meu casamento vai se tornar resiliente. Ele vai suportar todo tipo de pressão. E isso é muito importante. O casamento ele precisa de resiliência. Hoje a gente vê as pessoas desistem do casamento por coisas banais, ridículas, coisas sem muita importância. Então, por quê? Porque não passaram por esse processo. Então, às vezes a gente fica reclamando, do sofrimento, que acontece isso com o meu casamento, que minha esposa é assim, que meu marido é assado. Mas se a gente aprender a suportar essas situações, o resultado vai ser que o nosso casamento vai ser muito abençoado pelo Senhor e vai ser um casamento de muita resiliência. E essa resiliência vai passar para os filhos. A sexta-feira fala sobre como ensinar os seus filhos a ser filhos resilientes. Que coisa, né? E a gente acha que a gente precisa fazer de tudo para os nossos filhos não sofrerem.
mas já foi descoberto, já foi sinalizado pela psicologia que os filhos, crianças que aprendem a passar por sofrimentos, é claro que são sofrimentos do dia a dia, tá? Não é coisas absurdas. Mas as crianças que na infância, na sua infância, aprendem a passar por sofrimentos, o que é aprender a passar por sofrimento? É, no meio do sofrimento, buscar o Senhor em oração, buscar a palavra de Deus, levar eles a orar, levar eles a colocar os problemas deles diante de Deus. Isso vai ajudar eles a criar resiliência. E aí na adolescência eles vão ter uma mente sóbria, uma emoção forte, não vão ter esses problemas psicológicos, esses problemas de depressão que existem hoje, síndrome do pânico. Eles vão ter a personalidade, a emoção trabalhada por causa dessa questão da resiliência. Então, meu tempo já está muito longo, vocês viram que foram muitos pontos, eu nem falei todos, e eu espero que você seja abençoado com esse falar, com essa palavra, que seja de grande ajuda para você. Jesus é o Senhor.